Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Vamos ler algum texto para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor Jesus. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravo. E Eliseu disse-lhe: Que eu de fazer? Declara-me o que tens em sua casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Ele traziam vasos e ela os enchia. Sucedeu que, cheios foram os vasos, disse ao seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida e os teus filhos, e viva do resto. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos contentes por mais essa oportunidade de estarmos à noite aqui, podendo falar do amor de Deus, né? Como já mencionou a irmã Paulina, nós tivemos cedo diante da palavra do Senhor sobre o ensino da escola bíblica dominical, aprendendo um pouco mais, né, sobre o que nós precisamos saber, sobre o que está revelado na palavra do Senhor, que Deus deixou que nós entendemos para um melhoramento, né, acerca do que Deus quis revelar para nós, né? Além do ensino da escola dominical, agora nós estamos estudando às quarta-feiras o curso de teologia, né, com o professor Clemerson, e está sendo uma benção para o nosso conhecimento, né? E é interessante a gente aprender da maneira correta, porque hoje nós vemos que na internet tem muitas pessoas falando de tudo que pensa, de tudo que acha, e às vezes são coisas apenas como criação de conteúdo, que não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a palavra de Deus. Então, hoje, tudo que nós precisamos saber, a gente dá um clique ali no Google, né, ou no YouTube, e tem várias pessoas com vários pensamentos diferentes, mas existe um pensamento correto, né? Pessoas que estudaram acerca literalmente do que a Bíblia nos ensina e uma interpretação correta, e é o que nós estamos cursando todas as quarta-feiras. E é interessante hoje que os irmãos vêm trazer uma palavra, já traz uma palavra profunda, né? Os irmãos já têm um conhecimento. Antigamente a gente percebe, eu não sou muito antigo, eu sou novo, mas os irmãos traziam uma palavra mais superficial, né? É verdade, irmão Torrini, mas eu estou novo, né? Graças a Deus. Uma palavra mais, e hoje a gente vê que os irmãos têm uma profundidade de conhecimento que é muito bom. Queridos e amados irmãos, no texto em que nós lemos, traz menção dos milagres de Deus, que Deus realiza na vida do ser humano. Eu sempre gosto, né? Gosto e tenho por costume pregar no Novo Testamento, mas Deus tocou-me com essa palavra para ministrar aos irmãos no livro dos Reis, onde narra uma história importante de grande milagre da parte de Deus para essa mulher.
Então, diante dessa ministração, gostaria que os irmãos, como assim estão, com a sua atenção totalmente elevada, para uma compreensão melhor, acredito que da parte de Deus que vai falar com a igreja nessa noite. Nós vendo que no livro do profeta, no livro de 2 Reis, menciona um profeta, é conhecido por todos os leitores da Bíblia, que aqui está se falando do profeta Eliseu, o sucessor do profeta Elias. Eliseu que recebeu a capa do profeta Elias, então ele vem dando sequência a esse ministério profético por onde ele passava. E como na época tinha muitos profetas, existia reuniões, ajuntamento desses estudiosos, servos, discípulos de profeta, para uma compreensão melhor acerca do ministério profético. E nós vendo que no texto mencionado existe uma viúva cujo marido era um desses participantes, servo do profeta Eliseu. No texto menciona que este homem que morreu, ele temia ao Senhor. No texto, quando ela menciona para o profeta Eliseu que o seu marido temia ao Senhor, está com S maiúsculo, quer dizer que está mencionando Deus na sua fala. O seu marido que morreu era muito temente ao Senhor. Mas quem era essa mulher viúva mencionada no capítulo 4 do profeta do livro dos Reis? Nós vendo que não se consegue achar-se o nome dessa mulher. Mas quem era então o marido dessa mulher? O texto bíblico também não menciona o nome do marido, ou o nome desse homem, o nome do marido da viúva. Mas, se nós estudarmos a história, especificamente no livro História dos Hebreus, com Flávio José, ele dá-se a entender, ou menciona, que este homem é Obadias. Obadias é um homem em que a própria Bíblia menciona sobre ele, assim como outros escritos rabínicos ali em Israel também afirmam dizer a mesma coisa, que o marido dessa mulher se chamava Obadias, mencionado no capítulo de número 18 de 1 Reis, aquele homem cujo ele era mordomo do rei Acabe, trabalhava no palácio real, e ele também era servo, ele temia a Deus. No capítulo de número 18, especificamente no versículo de número 3, então diz assim: e Acabe chamou a Obadias, o mordomo, que temia muito ao Senhor. No capítulo de número 18 ainda, no versículo de número 12, ele mesmo dá testemunho dele próprio, mencionando quando ele encontra com Eliseu, que está voltando do esconderijo, depois de profetizar contra o rei Acabe, que não ia chover. É sabedor de todos que Elias vai se esconder no rio Querite, mas passado-se o tempo, ele vai se apresentar novamente a Acabe. Então o primeiro que ele acha é Obadias, o mordomo. E quando ele encontra com Elias, Elias fala: vai lá e fala para Acabe que eu estou aqui. Então Obadias diz: de maneira nenhuma, se eu falar para Acabe, ele te caçou em todas as províncias, te procurou em todos os lugares e não te achou. Aí vai eu lá e falo para Acabe: eu achei Elias, e quando eu chego, o Espírito Santo te tira daqui e te leva para outro lugar. Então ele vai querer tirar a minha vida, porque estou mentindo a respeito de ti. De maneira nenhuma, vamos você comigo. E ele fala: porque eu temo muito ao Senhor. Ele mesmo dá testemunho de que este homem era um servo de Deus, um resguardador. Ele diz: desde a minha mocidade eu sirvo ao Senhor. Então, quando se a gente considerar, aleluia, que razoavelmente nós podemos considerar pelo fato desses escritores ser considerado pelos judeus, ser considerado por todo estudioso, a sua história é comprovada biblicamente. Então é razoável nós pensarmos, aleluia, não podemos bater o martelo e afirmar, porque a Bíblia não diz, mas nós podemos pensar segundo a história
história dos judeus, que esse homem pode ser de fato Obadias, porque quando a mulher chega diante do profeta Eliseu, ela diz: tu sabe que ele era servo teu e temia mesmo ao Senhor. Quando nós lemos no capítulo de número 18 ainda, quando, aleluia, este homem ainda trabalhando, aleluia, ali na corte, nós vendo que no versículo de número 3 a seguir, ele mesmo menciona, falando para o profeta, aleluia, Elias, quando encontra no capítulo 18, olha, ainda existe 100 profeta que eu mesmo o escondi de 50 em 50 e o sustentei, aleluia, com água e pão para que não morresse, porque após o feito do profeta Elias, Acabe e a sua esposa procurou matar todos os profetas. Então Obadias esconde, ali a Bíblia diz que ele esconde cerca de 100 profetas e os sustenta com água e pão todos os dias em que precisavam. Aí quando nós para pensar, como é que Obadias começa então a sustentar mais de 100 homens todos os dias com água e pão? Então a história sugere que Obadias rumava dinheiro emprestado para trazer o sustento. Se nós considerarmos, de fato no capítulo de número 4, que esse homem era Obadias e que ele sustentava aqueles profetas, nós vamos perceber que é possível sim, que ele tinha conseguido dinheiro emprestado para essa obra, ele devia muito dinheiro. Então quando nós chegamos no capítulo de número 4, este homem era um servo de Deus que tinha uma grande dívida, mas morreu. Não é pecado de maneira nenhuma nós fazemos um compromisso, não é errado de forma nenhuma a gente ter um projeto e esse projeto contrair, aleluia, um grande valor financeiro, a qual em muitas ocasiões não temos disponível, mas temos com quem buscar, temos à disposição, e nós fazemos esse projeto. Esse homem, aleluia, de alguma forma, ele adquiriu uma grande dívida, e aqui nós vendo que, enquanto ele estava vivo, não é mencionado, ninguém vai atrás dele, obviamente que provável, ele estava pagando a sua dívida formalmente, como ele tinha feito o compromisso, mas há momentos na vida da gente que a gente não espera a surpresa. Aleluia, este homem fez um compromisso achando que a sua vida seria mais longa, mas foi surpreendido ali com a morte. E quando ele morre, eu acredito que não esperava, porque ele amava a sua esposa, ele tinha 2 filhos, ele sabia qual eram as regras em que ia acontecer com a sua família, mas ele faz esse compromisso e chega o momento que ele perde a sua vida. E quando ele perde a sua vida, uma dívida fica ativa para os seus filhos. Os irmãos, tenham paciência para essa forma, para essa parte introdutória, para que nós compreendamos a mensagem. Nos tempos do Antigo Testamento era a lei, a mulher ficando com a dívida, não tendo como pagar, os próprios filhos eram levados para serem escravos. A dívida era paga com a família, que era levado para trabalhar de forma escrava, até pagasse a dívida ou até o ano do jubileu que eles poderiam voltar. Mas provavelmente essa mulher se preocupa porque os homens estavam em sua casa para buscar os seus filhos para serem escravos. Diz a história que este homem, a qual talvez Obadias tivesse devendo, seria Jorão, o filho de Acabe, que possível, naquela ocasião, ele estava assumindo, ou estava para assumir o reinado, e ele não era um seguidor da lei. Então, provavelmente, não ia devolver os seus filhos em hipótese alguma para aquela mulher. Bate uma preocupação para quem é mãe, para quem é pai, de ver os seus filhos a serem levados. Então, aquela mulher não ver uma saída, aleluia, diante dela, não ver o que fazer, mas ela se lembra de Deus, ela lembra de Deus, e não é como hoje que nós temos o acesso,
Não é como hoje que nós temos a liberdade de chegar até Deus, aleluia. Mas tudo isso é possível através da morte do Senhor Jesus Cristo, que o véu do templo foi rasgado. E hoje nós temos a liberdade, aleluia, de falar diretamente com Deus. Mas no tempos antigos havia os sacerdotes e os profetas. Então essa mulher vai até o profeta Eliseu para relatar o seu problema. Ela vai contar a sua dificuldade. Aleluia, a Bíblia não menciona qual foi, aleluia, a agonia daquela mulher, o tamanho da tristeza, ou se ela tinha falado com outras pessoas. Mas a verdade é que a narração bíblica traz que neste momento essa mulher procura o homem de Deus para tomar um conselho ou uma providência para a sua vida, porque algo de ruim estava para acontecer. Nós vendo que problemas todos nós passamos, dificuldade todos nós somos surpreendidos, e às vezes contamos a nossa dificuldade para quem não pode ajudar, para quem não vai contribuir com nada, pelo contrário, só vai atrapalhar. Mas a Bíblia, aleluia, nos aconselha a procurar homem de Deus, a estar diante de Deus. Essa mulher, aleluia, vai até o profeta Eliseu em busca de uma resposta de Deus, porque ela diz: o meu marido era um homem crente e temia ao Senhor, então se ele servia ao Senhor, eu preciso de uma resposta de Deus agora. Não é qualquer um que tem algo de Deus para dar para a sua vida, não é qualquer um que tem um conselho de Deus para falar ao teu coração, aleluia, mas existe, aleluia, uma providência de Deus marcada para o dia em que você depositar em Deus a sua fé. Ele tem resposta para o teu problema. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então essa mulher procura o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu imediatamente fala assim: o que posso eu fazer por você? A gente pode pensar que o profeta Eliseu não tinha nada para ajudar, mas naquele momento estava buscando de Deus uma orientação para passar para aquela mulher. E aí ele pergunta: o que tens na sua casa? E ela diz: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Nós vendo que o azeite, aleluia, aqui servia para muitas coisas no tempo, aleluia, bíblico, aleluia, servia para muitas coisas. Então todas as casas tinham ali uma reserva de azeite, mas a gente pode perceber que o azeite talvez ele por muito ser usado, mas não tinha um valor muito grande, porque até mesmo essa viúva que não tinha mais nada para vender, aleluia, talvez já tinha vendido toda a sua mobília, talvez já tinha desfeito de tudo, ela não tinha mais nada, apenas uma botija de azeite. Então nós vendo que mesmo na mais escassez, aquela viúva tinha. Então nós vendo que não era algo de muito valor, aleluia, mas a partir daquela pequena coisa, que o mundo não dá valor nenhum, mas para Deus tem grande valor. Tudo aquilo que a gente entrega na mão de Deus pode não valer nada para a humanidade, mas quando está na mão de Deus, pode ser a providência para a sua vida, aleluia. Declara para o Senhor nessa noite o que você tem, e Deus vai fazer do nada tudo, e você vai ver o milagre de Deus operar na sua vida. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. A mulher não tinha nada, ela declara, a não ser uma botija de azeite na sua casa. Aleluia. Então nós vendo que essa mulher, depois de buscar a orientação de Deus, ela demonstra uma obediência de uma tal maneira que não faz nenhum sentido nem para mim, nem para você, mesmo sabendo do resultado da história dessa mulher, mas ela não sabia do resultado. Olhando para essa passagem, quando ela vai buscar, aleluia, ali uma resposta do homem de Deus, mas é uma mulher que tinha fé, que quando ele diz: o que tens, aleluia, na tua casa, ela disse: eu tenho uma botija. Ele falou: então vai para a tua casa, volta lá, pega vasilhas emprestadas, não pouca, e vai para a tua casa novamente. Olha, irmão, se fosse eu e você, aleluia, vai buscar uma resposta. Os seus filhos estão sendo levados para ser escravo, aleluia, para trabalhar ali de forma escrava, e o homem de Deus vai para a tua casa, pega vasilha, entra tu e teu filho e fecha a porta. Olha, essa resposta talvez
talvez não é a que ela queria ouvir, aleluia, talvez essa resposta não é a que eu e você gostaríamos de ouvir quando pedimos a ajuda de Deus, quando nós vamos buscar de Deus, aleluia, algo, a resposta às vezes vem de forma diferente, até mesmo o silêncio, aleluia, recai sobre nós, aí nós vamos questionar, mas essa mulher não questiona, ela prefere obedecer, aleluia, ali a fala do profeta Eliseu. Então diz a Bíblia que ela volta para a tua casa, aleluia, regozijando e confiando que Deus estava dando para ela uma providência. Olha, irmão, aleluia, eu posso te dizer, trazendo uma aplicação para a sua vida, eu não sei, aleluia, em qual parte, aleluia, dessa história você se encaixa, mas eu posso te dizer, o Deus de Israel, aleluia, que deu uma palavra para aquela mulher, uma palavra, uma luz, aleluia, para a libertação dos seus filhos, uma luz para a reunião da família que sobrou, aleluia, o mesmo Deus ainda continua operando, aleluia, se você depositar a fé no Senhor Jesus, aleluia, em conjunto com a sua obediência, ainda hoje o Senhor pode trazer a resposta para a sua vida. Só quem acredita, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Nós estamos falando de um Deus que faz, nós não brincamos de ser crente, é um Deus que está operando na minha vida. Quem sabe Deus está trabalhando agora na tua causa, glorifica o nome do Senhor. Quem sabe a providência através da sua fé está acontecendo hoje, aleluia, creia no Senhor Jesus. Não foi só para os homens da Bíblia, também é para nós, aleluia, creia que o Senhor pode fazer o impossível, assim como fez na vida dessa mulher. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós vendo que essa mulher então, ela obedece e vai para a tua casa. E ela vai com seus filhos buscar vasilhas emprestadas. Foi o que o profeta Eliseu liberou da parte de Deus para ela. Vai e pega vasilhas emprestadas. Então aquela mulher começa a ir nos vizinhos e buscar vasilha. Você tem vasilha aí para emprestar? Para quê? Eu ainda não sei, aleluia, ainda vai acontecer. Quem sabe as pessoas estavam curiosas, mas a verdade é que a gente pode ressaltar que ela tinha uma liberdade com os vizinhos para buscar vasilha, e os vizinhos emprestavam os vasos para ela. Então ela reuniu uma quantidade de vasos em que ela achou que era suficiente, em que ela pôde e levou para a sua casa. Quem sabe a multidão de vizinhos que emprestou os vasos tivesse a curiosidade de ver para que tantas vasilhas de uma mulher que estava viúva, de uma mulher que já não tinha nada na sua casa mais para vender ou para oferecer. Então ela começa a emprestar, começa a buscar vasos. Quem sabe os vizinhos dali pensando, essa mulher está pegando vaso emprestado para quê? E se ela não puder devolver, o que vai acontecer? É verdade que a vida daquela mulher estava vivendo uma escassez, uma vida que todos olhavam para ela e a condenavam, ficavam observando. Mas o profeta Eliseu, prudentemente da parte de Deus, diz: vai para a tua casa, pega as vasilhas, entra você e seus 2 filhos e fecha a porta. Aleluia, nós vendo que o profeta Eliseu é específico em dizer: fecha a porta. Só vai ver o que Deus vai fazer só quem está do lado de dentro, aleluia. Só vai ver o que Deus vai fazer quem está no secreto, aleluia, com Deus. Naquele momento, a comunhão que Deus estava estabelecendo com aquela mulher não era de forma horizontal, mas de forma vertical. A mulher então fecha a porta com seus filhos. Diz o profeta: deita o azeite nas vasilhas, e eles começam a encher. Ela diz: traz mais vasilha, e começa a encher os vasos. E aleluia, e o óleo, o azeite não parava, aleluia, de encher as vasilhas. Ela traz mais vasilhas e enchendo. Chega um momento, aleluia, que ela diz: traz mais vasilha, e o menino diz: não tem mais vasilha. Naquele momento, aleluia, o óleo parou de jorrar. Naquele momento o óleo parou de produzir, aleluia. Eu entendo que é o seguinte: a fonte de Deus é inesgotável. A fonte de Deus para a minha vida e para a sua vida não tem fim. Mas enquanto tinha vasilha, as vasilhas estavam enchendo. As vasilhas despreparo. Talvez, aleluia, o que você está pedindo para Deus não está, aleluia, com preparo suficiente. Talvez o que você está pedindo para Deus não é porque Deus não tem para dar. Deus tem para dar, mas Deus está preparando você, aleluia. Deus está dizendo
para você: se prepara, porque a bênção é maior do que você pode imaginar. Aleluia, aumente a sua fé nessa noite e comece a buscar de Deus, porque a fonte de Deus é inesgotável para a sua vida. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. A fonte de Deus não tem fim. Aleluia, se você crê, aleluia, comece a buscar de Deus, aleluia, porque a fonte de Deus é inesgotável. Enquanto você estiver querendo, enquanto você estiver buscando, Deus está derramando. Deus está derramando. Deus, aleluia, está derramando na sua vida. Esteja preparado para o tamanho da bênção que Deus está providenciando. Xaramandagassurika mandarai. La mandarabia sui de candaraba la mandai. Lobande que yasara mando que abasébia. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus tem bênção, Deus tem vitória. Não duvide da capacidade de Deus. Aleluia, parece que não há nada, mas Deus vai poder multiplicar tudo aquilo que você está precisando. Ainda que o mundo diz não tem jeito, ainda que o mundo diz está condenada, o fim é a morte e a escravidão, mas Deus muda a história. Deus tem providência, Deus tem milagre que o mundo não entende. Então feche a porta e comece a buscar, porque Deus tem. Deus tem, aleluia, Deus tem. Deus tem para a sua vida, Deus tem para a minha vida. Deposite a fé, entrega nas mãos do Senhor, que Deus vai multiplicar aquilo que você tem. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ramandácio e decanta. Aleluia. E agora os vasos estão todos cheios. As vasilhas se acabaram, mas todas estão cheias. E agora, o que fazer com esse tanto de azeite? Aí vem a segunda parte. Parece que Deus vai liberando aos poucos o que devemos fazer. O profeta disse: vai lá, pega vasilhas e enche de azeite. E não falou mais nada. Ela obedece, pega as vasilhas, fecha a porta, enche de azeite. E agora? Aleluia! E agora o que fazer com esse azeite? A primeira parte Deus manda ela fazer. Mas quando as coisas aparentemente estavam boas e multiplicadas, aí agora Deus vai falar a segunda parte. Porque tem coisas que Deus entrega nas nossas mãos e agora o que fazer? Por não saber o que fazer, às vezes você bota tudo a perder. Por não saber o que fazer, aquilo que Deus entregou, você agora eu já posso pensar da maneira em que eu acho. Você já passa a confiar no seu intelecto, já passa a confiar nas suas formaturas, já passa a confiar nos seus próprios conselhos, aí começa a esquecer de Deus. E agora, o que fazer? Mas aquela mulher diz: agora eu vou até o profeta Eliseu e falar o que eu vou fazer com esse tanto de azeite. Diz o texto que nós lemos, que no versículo de número 6, e sucedeu que cheios foram os vasos, e disse aos seus filhos: traz-me ainda, porém, ele disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou automaticamente. O versículo de número 7. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viva do resto. Aleluia. A providência que Deus tem para nossas vidas vai além da nossa expectativa. Aquela mulher foi atrás do homem de Deus para obter uma resposta para pagar a sua dívida. Mas como resposta de fé e obediência, Deus diz: vai pagar a dívida e vai sobrar para viver do resto. É só para quem acredita. Vai dar para fazer o que você está pensando, ainda vai sobrar. Porque Deus nos surpreende com bênçãos a mais do que a gente pode pensar.
Quando nós depositamos nas mãos do Senhor, por mais improvável que chega, aleluia, que parece ser, mas é através daquilo ali que Deus vai te abençoar. Para muitos não tem valor, mas é através dessa pequena coisa que não tem valor que Deus vai multiplicar. Mas não se esqueça de Deus, aleluia. Busque a orientação de Deus, aleluia, que vai dar certo. Quem sabe essa mulher, com esse tanto de azeite, agora já saberia o que fazer, era só vender. Mas ela fala: e agora, o que nós vamos fazer? O homem de Deus diz: vende. Quem sabe ela pensa: era isso mesmo que eu estava pensando. Mas o fato de você pensar não quer dizer que é a vontade de Deus, porque o homem tem um pensamento, aleluia, e Deus tem o pensamento dele. Isaías 55, aleluia, vai dizer que o homem tem um pensamento. Deus diz: mas os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que o seu. Quando aquela mulher, mesmo sabendo o que ela deveria fazer, mas vai buscar de Deus orientação. Olha, quando Deus está no negócio, irmão, aleluia, não se preocupe, porque vai dar certo, aleluia. Não tente colocar, aleluia, as mãos humanas. Deixa que Deus continua fazendo por você. Eu não sei qual fase da história você se encontra agora, mas não se esqueça de Deus, porque Deus ainda tem o melhor para a sua vida, aleluia. Quem recebe, aleluia, se coloque de pé. Já estou concluindo em nome de Jesus. Xalamandaga sui de cantarábia. De canto lábia sui de cante, lábia sui de cantarai. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Parecia uma história triste, uma história, aleluia, de final ruim, aleluia. Mas quando nós percebemos que é Deus que está na história, tratando fase por fase, aleluia, muitas das vezes Deus testa a nossa obediência, a nossa paciência, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Mas a verdade é que Deus tem um propósito, a verdade é que Deus tem algo a depositar na minha vida e na sua vida, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é o problema e a situação, Deus não me revela nada, mas aleluia, eu gostaria de orar com você nesta noite. Eu queria convidar até a frente alguém, aleluia, que tenha ao menos um pouquinho de fé para crer que Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida. Quero convidar você a vir à frente e nós vamos orar, e eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida a partir de hoje. Venha glorificando, venha falando o nome do Senhor Jesus. Creia nessa palavra, aleluia. É verdade que eu não sabia quem estaria aqui, mas Deus sabia, aleluia. Deus é quem deu essa palavra, aleluia, para o teu coração nesta noite, aleluia. Comece a conversar com Deus aí, comece a falar com Ele. Apresenta a tua dificuldade, aleluia, da sua maneira, por menor que seja. Você vai ver Deus surpreendendo você, aleluia. Você vai contar o milagre da parte de Deus, porque o Deus que nós pregamos, o Deus que nós servimos, aleluia, não é um Deus de mentira, é um Deus que promete e faz, é um Deus que trabalha nas causas impossíveis, é um Deus, aleluia, que aleluia, que age de forma sobrenatural. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O tamanho da sua fé, aleluia, o tamanho da sua fé, aleluia, será o que você vai receber, aleluia, será o que você vai receber. Creia no Senhor Jesus com toda a sua força, creia que Ele está fazendo agora, creia que Ele está agindo nessa causa, creia que Deus pode fazer e Ele vai fazer em nome do Senhor Jesus. Põe uma mão no seu coração nessa hora, por favor, aleluia. Senhor Deus e bondoso Pai, Deus querido, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que foi ministrada aqui nesta noite, ó Pai, direto para o coração da Tua igreja. O Senhor que sonda o coração, o Senhor que sabe a dificuldade, os problemas. Deus querido, eu creio que o Senhor é um Deus que resolve causas impossíveis. O Senhor é um Deus que faz milagre, multiplica. Tu é um Deus que surpreende, que todas as bênçãos sobrenatural, o extraordinário de Deus, ó Pai, nessa noite pode acontecer na vida dos Teus filhos. Pai querido, todos estão com fé, ó Pai, crendo, meu Deus querido,
querido, que o Senhor vai fazer, que o Senhor está fazendo. Pai querido, Senhor, responda a fé dos teus filhos agora, ó Pai, de forma sobrenatural. Que o poder do teu Espírito, ó Pai querido, possa trabalhar na vida deles. Pai querido, Senhor, dê um sinal na vida deles, ó Pai, que o Senhor responde oração, que o Senhor responde fé. Pai querido, Senhor, não deixa que o inimigo arrebata a esperança e a convicção na tua palavra. Não deixa que o inimigo arrebata, ó Pai querido, a fé que há no coração e na vida dos teus filhos. Pai querido, trabalha, Senhor, na forma jurídica. Pai querido, trabalha na família. Pai querido, trabalha, Senhor, no financeiro. Pai querido, ajuda os teus filhos, ó Pai. Pai querido, mostra, ó Pai, na vida deles, ó Pai, que eles servem a um Deus, ó Pai querido, que responde, um Deus que faz, em que o mundo não dá nada, mas nós cremos na tua providência. Pai querido, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, a bênção na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, responde a fé deles, em nome de Jesus, porque no teu nome há poder, no teu nome há poder, no teu nome há poder, no teu nome há poder. Em nome de Jesus, receba a tua vitória, a tua bênção, em nome do Senhor Jesus.